Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 10Cast, o podcast do Departamento de Evangelização do Jovem da AME de Juiz de Fora. Hoje vamos conversar sobre um tema que costuma ter muitas dúvidas. Vi um espírito, e agora? Sinais, sintomas e desenvolvimento da mediunidade. Bom, esse é o primeiro de uma série de podcasts que virão ao longo do ano que vem sobre o tema mediunidade. Inclusive, teremos um mais introdutório depois, explicando de forma mais aprofundada o que é e quais são os tipos de mediunidade, para que você, que é iniciante no estudo da doutrina espírita, tire as suas dúvidas. Para não perder esses episódios que virão, e nem os outros sobre outros temas, porque são sempre assuntos muito relevantes, continue acompanhando o nosso 10Cast, disponível no Spotify e no YouTube. O meu nome é Gabriele. E o meu nome é Rodolfo. E nós vamos acompanhá-los ao longo dessa conversa. O convidado de hoje é trabalhador do Instituto de Difusão Espírita, Sérgio Costa, muito conhecido dentre os jovens como Cenoura. Seja muito bem-vindo, Sérgio. É um grande prazer tê-lo conosco. Com certeza, a conversa de hoje vai nos ensinar muito sobre esse assunto que conversamos tão pouco. Bem, antes da gente começar a nossa conversa, é importante lembrarmos qual foi a definição aplicada por Kardec para conceituar os médiuns, especificamente no item 159 do capítulo 14 da segunda parte do Livro dos Médiuns, que diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Portanto, conforme diz o texto, é importante frisarmos que vamos conversar sobre a mediunidade bem caracterizada, a que comumente chamamos de mediunidade ostensiva. É interessante pensarmos também que não existe nada de anormal na mediunidade. Ela é inerente ao homem. Podemos então começar, Sérgio, conversando justamente sobre a pergunta que dá título ao nosso podcast. Vi um espírito, e agora? O que o jovem ou qualquer pessoa que tiver alguma percepção mediúnica deve fazer imediatamente e nos momentos que se seguirem ao fenômeno? Oi, gente. Primeiro, um prazer, uma alegria poder estar aqui participando com vocês, né? Olha, esse tema ele é muito bom, né? Quando a gente vai falar principalmente, né, sobre o jovem envolvido nesse tema, a gente vê porque é onde muitas vezes esse tipo de coisa acontece, né? Primeira coisa que você tem que falar pro jovem numa hora dessa é não precisa ficar apavorado, né? Calma. Porque não é nada pra gente se espantar, não é nada pra gente poder ficar com milhões de preocupações, nem nada disso. A mediunidade, às vezes, ela é vista como um bicho de 7 cabeças. É claro que em alguns casos elas podem ser mais complexas do que outros, né? Mas normalmente ela é o quê? É para nós um meio, é uma chave, né, para que a criatura possa despertar nela, né, às vezes um movimento para ela buscar uma coisa nova, para ela poder mudar o seu pensamento, o seu comportamento, para ela poder buscar em si coisas que ela precisa mudar. E aí a gente vê, né, muitas vezes isso vem para poder tirar o indivíduo de uma zona de conforto, porque é muito fácil a gente, né, na nossa vida, a gente viver mecanicamente, simplesmente fazendo as coisas uma depois da outra. E a gente precisa, às vezes, de algumas intervenções para que a gente possa mudar o nosso padrão de comportamento. E muitas vezes a mediunidade ela é uma ferramenta desse tipo, quando bem aproveitada, né? Então a gente começa a ter que buscar alguns saberes diferentes, coisas às vezes que a gente não pensava. A gente precisa, às vezes, repensar hábitos, repensar comportamentos. A gente precisa se readequar uma série de coisas na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí é claro que a orientação, né, aquela coisa assim mais fundamental que a gente vai buscar é que ela busque ajuda na casa espírita, né? Agora, óbvio que nem todos são espíritas. A gente está falando num público direcionado. A gente pode depois abordar mais também, né, sobre essa questão. Em se tratando de uma pessoa espírita, é mais simples o caminho um pouco, porque ela vai entender um pouco do que se trata, ela vai ter um apoio, ela vai conseguir encontrar esse amparo. Então ela vai na casa espírita, vai buscar o responsável ali pelo departamento mediúnico, ou uma pessoa que ela conheça, tenha confiança, que vai ajudar ela a ir no caminho.
Então, assim, de acordo com o trabalho de cada casa espírita, né, você vai às vezes buscar um atendimento fraterno primeiro, né, que a pessoa vai te acolher, vai te ajudar. Depois você vai buscar algum grupo de estudo, de acordo com a orientação de cada casa, algum grupo de apoio. Tem os cursos, né, de desenvolvimento, de educação mediúnica, que normalmente vão ser esses os caminhos, né? A educação, né, o aprendizado, ele é sempre o caminho mais seguro e o caminho que vai te dar uma base mais concreta, né, para aquilo que você precisa buscar. Ô, Sérgio, é interessante, né, dentro do que você colocou aí, porque realmente, às vezes, os jovens, né, a mediunidade ela vem despertar, às vezes, até em famílias que não têm qualquer conhecimento espírita, e às vezes, pelo contrário, né, tem outras filosofias de vida e tudo, e às vezes a própria família trata aquilo como sendo uma bobeira, né, do jovem. Ah, você está delirando, né? Isso não existe, tudo. E o jovem fica muito aflito, porque a mediunidade, quando ela está desequilibrada, né, não está educada, se for uma pessoa clarividente, vidente, às vezes as pessoas acham que as pessoas que são videntes ou clarividentes só veem coisas lindas, né? Só veio espíritos superiores, bons espíritos, né? Mas pelo contrário, né? Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então nós atraímos espíritos da nossa categoria, muitas das vezes, para estar perto de nós. E isso desequilibra muito a pessoa, né? Quantas pessoas, às vezes, são diagnosticadas como, às vezes, algum problema mental e tudo, sendo que, na verdade, aquilo pode ser um desequilíbrio mediúnico, né? Então, é muito importante, sim, que esses jovens, né, eles sejam encaminhados para uma casa espírita séria, que façam um trabalho sério, para serem conduzidos e terem todas as informações e o amparo necessário. Cara, até porque se a gente pensar nisso, né, é evidente que o maior número de incidência de casos envolvendo mediunidade são de não espíritas. Porque os espíritas em si são minoria, né? Então, quando ocorre isso, né, em famílias, em grupos diferentes daqueles que têm, às vezes, que buscam o conhecimento, a orientação da doutrina espírita, esse despertamento, esse saculejo que vai causar, não causa só na pessoa que enfrenta a questão da mediunidade em si, mas ela afeta todo o meio que ela vive. É óbvio que isso causa uma série de coisas de acordo com cada caso, mas muitas vezes pode provocar uma mudança ou uma busca de conhecimento, né? Não só daquele médium, mas também de todos aqueles que estão envolvidos ali, né? E até assim, a importância de se buscar uma instrução, né? Onde que, na verdade, consiga-se, entre aspas, tá? Diagnosticar o que realmente é, porque às vezes até a pessoa acha que aquilo é mediunidade, mas na verdade aquilo não é mediunidade, né? A gente primeiro descarta o que é físico, o que é orgânico, para depois a gente começar a observar o que realmente é espiritual, é mediúnico. Ô, Sérgio, e assim, você respondeu, né, muito bem o que a pessoa deve fazer, né? Qual atitude ela deve tomar, né? Sendo espírita, né, como você mesmo mencionou, o caminho vai ser mais fácil. Mas, assim, no momento imediato, né? Estou vendo o espírito agora, né? Estou ouvindo o espírito agora. O que eu faço? Você diz, né, o que seriam, assim, as primeiras orientações a dar para essa pessoa, né? Evidente que a primeira coisa que a gente vai dizer para a pessoa é a ferramenta da prece, né? A oração. Ela entender que ela não precisa se amedrontar e ela ter, às vezes, aquele pedido para ter aquele diálogo ali com a espiritualidade superior, pedir ajuda, que aquilo ali não é momento para levar equilíbrio para aquela pessoa, para ela conseguir ter, né, aquela resistência de não se tornar alvo ali naquele momento, para que ela possa perder o eixo, para que ela possa, às vezes, se desesperar, alguma coisa desse tipo, né? Porque quando você começa a se destruir, você entende que a ferramenta que você precisa está em você. E com esse apoio da espiritualidade amiga. E aí você consegue contornar, muitas vezes, essa situação. Algumas vezes, né, não vai ser tão simples. Mas com o exercício, isso vai ficando mais simples de ser feito. Perfeito. E assim, Sérgio, quais costumam ser os primeiros sinais, né, sintomas de mediunidade? É possível a gente falar que isso existe, né, os primeiros sinais e sintomas? E se sim, se existem esses sintomas, eles podem surgir em qualquer momento da encarnação ou tem uma faixa etária, né, de despertar mediúnico? Tudo que a gente
tenta colocar muita regra a respeito de mediunidade, a gente pode cair em erro, né? Porque não tem regra absoluta para esse tipo de coisa. Então é evidente que pode acontecer em qualquer momento da encarnação, tá? Seja novo, seja mais velho, né? Claro que existe ali alguma época mais comum, mais frequente, tá? Quando é ali mais jovem um pouco, acontece muitas vezes aquele primeiro chamado, vamos dizer assim, mas pode acontecer, tá? A qualquer tempo, com certeza sim, né? A gente vai falar sobre o que seriam sinais, o que seriam sintomas, né? Isso é difícil da gente dizer certamente, porque cada um expressa o que sente de um jeito, né? Porque pode ser que as duas pessoas passem pela mesma experiência, registrem mais ou menos a mesma coisa, mas quando elas descrevem, a sensação que elas expressam é diferente. Então elas exprimem aquilo de outra maneira, né? Então, mas o que é muito comum, entre aspas, né? Comum, mas que a gente vê acontecer. Aí a gente vai pensar que tem aqueles, como o Rodolfo falou, que começam a ver, perceber os espíritos, no caso de um clarividente, alguma coisa nesse sentido. Existem aqueles que podem começar a ouvir, existem aqueles que podem começar a sentir, né, no ambiente algum tipo de incômodo, dependendo do ambiente, registrar alguma coisa que está ali inerente àquele ambiente, ou pode começar a registrar e sentir, ter a sensação de alguma presença, né? Seja às vezes boa, seja às vezes, né, não tão agradável assim, pode vir a acontecer. É comum que o médium comece a sentir e registrar algumas situações, calafrios, arrepios, né? Claro que não relativo à questão climática, mas é algo às vezes que vai um pouco além disso, mas é comum acontecer isso. Aí você vê assim, você olhar às vezes pro braço, tá tudo arrepiadinho assim, e você tipo não tinha nada para causar aquilo, só deu aquele frio na espinha, aquela sensação. Muitos médios registram, né, esse tipo de acontecimento. Alguns podem apresentar o que muitas vezes pode levar a uma confusão sobre um quadro psicológico, né, alguma condição psíquica, porque podem apresentar uma série de, às vezes, de angústia, de tristeza, de depressão, podem registrar, às vezes, ali as sensações que aqueles espíritos que estão ali próximos estão trazendo. Então, pode vir de muitas e muitas maneiras, tá? Nem sempre vem do mesmo jeito, tá? E, por exemplo, acontece em situações, né, comum, não é incomum, quando a pessoa, às vezes, faz o consumo de bebida alcoólica ou o uso de droga, e de repente acontece ali algum caso de mediunidade. No jovem acontece muito nesse tipo de caso, algum caso de abuso, de excesso, e isso às vezes às vezes é tormentoso pro jovem médium, esse tipo de experiência que acontece, sim, não é pouco, às vezes a gente não fala muito sobre isso, mas acontece bastante, tá? Então pode vir várias maneiras. E outras que talvez não tenha citado aqui. Eu concordo com o que o Sérgio falou. Eu acho que assim, cada caso é um caso, sabe? Não dá para a gente generalizar. Mediunidade é uma faculdade muito complexa, muito pouco estudada, igual a gente fala. Então, a gente está tentando ainda conhecer melhor, né, esse fenômeno. A pessoa que talvez sinta alguma coisa ou aconteça alguma coisa que ela fala assim, nossa, será que eu estou ficando louca? Não, né? Se você tem conhecimento da doutrina espírita e tudo, procura se aprofundar mais, procura estudar, procura, né, um grupo de estudos sérios e tudo, que com o estudo você vai se autoconhecendo e, consequentemente, você vai saber o que é seu e o que não é, né? O que é físico, o que não é. E isso você vai falar assim, olha, toda vez que eu senti isso, então pode ser que seja mediúnico. Acho que a gente deve estudar aí cada caso, né? Separadamente. Tem uma coisa que é fundamental a gente ser, que é o que o médium por si só, ele é uma criatura muito impressionável com tudo, né? Ele se impressiona facilmente no sentido de impressão mesmo das coisas. Então, às vezes, ele mesmo tem essa dificuldade, até ele adquirir experiência, até ele compreender o que passa com ele mesmo, e ele mesmo cai nessas confusões de não conseguir, às vezes, identificar bem o que acontece, né? Se ele não tiver essa busca por entender, por experimentar, por estudar. Então ele às vezes cai muito nisso de ser impressionável, né, nessas questões. Muito bom. Sérgio, então, e dando continuidade a esse nosso raciocínio, a nossa pergunta é no sentido, dentro dessas diversas faculdades mediúnicas que existem, existe um sintoma, um sinal que seja comum a todos os tipos de mediunidade? Acho que assim, se falar um sintoma em si, né, é difícil, é complicado, né, é bem difícil.
Até porque, como eu já disse na questão anterior, né, é algo que vai, assim, da experiência e da forma como cada um vai registrar isso, entendeu? Então, o fenômeno mediúnico por si só, e ele só vem ser conhecido aqui com muita experimentação, né? Mas, até porque você vai ver que para alguns é tormentoso, para outros é muito tranquilo, né? Para alguns, né, essas ocorrências, elas são muito mais complexas, para outros muito mais simples. Eu não conseguiria dizer uma coisa comum para todos, não conseguiria, tá? Até assim, por tudo que eu já escutei, não que seja muito, mas de médicos que conversam, que dialogam, cada um diz de um jeito. Mas é muito o quê? Da pessoa começar a ter uma percepção de algo que ela sabe que não é dela. É uma interferência de um mundo que não é aquele que está entre o mundo material, que não é da... Ela começa a pensar, gente, isso não pode ser da minha cabeça, é alguma coisa acontecendo fora do meu registro físico. Ela consegue, alguma hora esse médico consegue ter esse tato, entendeu? Nem todos, é evidente, mas acontece mais ou menos assim. Eu acho que é esse registro de que tem alguma coisa estranha acontecendo, né? Ô Sérgio, dentro desse seu raciocínio, né, é onde que a gente, e os espíritos trazem isso para nós também, onde que é tão fundamental e importante o estudo prévio, né, antes de você começar a participar de qualquer sessão mediúnica, né, qualquer reunião séria de mediunidade, porque o conhecimento, né, ele antecede a prática. Então, para que no momento da reunião mediúnica o médium ele consiga se manter equilibrado, tranquilo e diante dos fenômenos que podem ocorrer com ele próprio ou com outros médios, é onde que ele vai entender o que realmente está acontecendo naquele momento. Então, é imprescindível que se tenha um estudo sério, periódico, né, dentro nas casas espíritas que se frequentam, né, que a pessoa frequenta, para que, após esse estudo, né, principalmente que nós temos o maior tratado de mediunidade, que é o Livro dos Médiuns, né, e junto com o Evangelho de Jesus, porque mediunidade sem Jesus é um fenômeno qualquer, tá? E nós não, a mediunidade ela é junta, a mediunidade com Jesus, ela tem que estar sempre pautada nos ensinamentos morais de Jesus, nas diretrizes do Evangelho. Então isso é fundamental antes que qualquer pessoa se proponha, se entregue ao trabalho mediúnico. E só para deixar uma coisa clara também, né? A gente fala sobre estudo, sobre a preparação, e parece que a gente poderia sair, depois de algum tempo de estudo, médium absolutamente pronto e preparado. Isso é uma mentira, porque a gente passa a vida inteira, né? Tal como espíritos buscando o seu desenvolvimento e a sua evolução, é o médium que passa a vida inteira de trabalho, aquele que se dedica ao trabalho mediúnico, aprendendo no trabalho, né? Também enquanto ele trabalha. Porque o médium, por mais que ele seja experimentado, ele nunca acaba com as suas dúvidas. Ele sempre tem, é constante, vai, volta. Ele questiona se era dele, se não era. Esse questionamento é absolutamente fundamental para que ele sempre tenha o discernimento, né? E aí, tô produzindo, não tô? E questiona ao grupo, o que vocês acham, não acham? Tá assim, tá assado, eu senti isso, eu senti aquilo. Tô na dúvida, tenha dúvida. Porque nós somos humanos, nós somos falíveis, a gente ainda tá aprendendo a lidar com esse tipo de coisa, né? Então, isso sempre vai existir para o médium. Ele sempre vai estar buscando aprender, ele vai estar buscando se aprimorar. E as experiências, às vezes, elas parecem estar ali monótonas, acontecendo uma coisa, acontece alguma coisa um pouco diferente. Aí aquilo reaviva, você questiona de novo, você busca se refazer de novo, aprender mais um pouco e por aí vai. Então a gente está aprendendo sempre, em todos os estágios. É muito interessante isso que vocês estão pontuando, né? Porque nos mostra como que realmente são sintomas e sinais muito diversos e que exigem realmente esse autoconhecimento e esse estudo para conseguir distinguir, né, o que é seu e o que não é. E assim, falando isso já não parece fácil, mas eu acredito que na prática deve ser ainda mais complexo, né? E eu acredito que talvez seja por isso que a gente escuta muito falar, né, que esse primeiro momento do despertar mediúnico é um momento muito turbulento, né? Um momento muito difícil para o encarnado. E a pergunta que eu quero te fazer, Sérgio, é se o surgimento desses primeiros sinais da faculdade mediúnica tem que ser sempre um momento difícil, né?
se é sempre esse momento muito difícil? Primeira coisa, né? O que é mais turbulento não são as sensações e os efeitos que a mediunidade causa em si, mas ao que ela te leva. Isso é mais turbulento, porque ela te leva a uma série de coisas, uma série de questões que te modificam de algum jeito. Ou te fazem ver quanto você ainda precisa fazer, ou quão nada a gente faz. Então ela te incomoda e ela é mais tormentosa por isso. Tá? Mas, lógico que existem casos excepcionais que às vezes incomoda muita pessoa, que é mais delicado, claro. Tá? Mas o que incomoda muito é isso, porque meio que te obriga a fazer alguma coisa. Tipo assim, ó, tá assim não vai ficar. E agora? É meio que assim, não foi na boa, agora você tem que sair daí e se mexer. Não vai se mexer? Tá aí, como é que vai ser disso? Eu acho que é isso que muitas vezes atormenta muito as pessoas, entendeu? Esse tipo de convite, esse tipo de chamado. Mas claro que não é sempre tormentoso. Não é. Algumas pessoas lidam com isso naturalmente, tranquilamente. É evidente que pelo nosso estágio evolutivo, né, isso é uma minoria, não é a maioria. Para a maioria é delicado, porque é uma provocação. É uma provocação na vida. Então, a gente vai sentir isso, né, de uma forma às vezes mais arrebatadora, o negócio mais tipo assim, punk mesmo. Vamos dizer assim, usar essa palavra. Porque a gente vê, tem algumas pessoas igual respondendo até um pouco daquela questão, né? Se pode ser em qualquer idade, tem uma hora certa. Tem gente que se entra, começa a frequentar uma casa espírita, vai para um grupo de estudos, tá, entra às vezes para uma reunião mediúnica, começa às vezes ali no apoio ou no passe, daí um tempo de repente, né, ela desenvolve ali dentro do grupo. Ela se percebe médium, ela começa a colaborar de outra forma, ela vai aos poucos se percebendo. Então, assim, e para outros não, é um chacoalhão só, vem aquele pum, a pessoa toma aquele susto, né? Então isso é de acordo com a experiência de cada um. Mas para a maioria de nós é uma provocação. É chocante. É chocante porque ela vai exigir que você se mova para estudar, ela vai exigir que você tenha interesse, que você modifique o seu comportamento, que muitas vezes você modifique algum tipo de hábito, até pela sua autopreservação, né? Pelo cuidado consigo mesmo, pelo amor próprio. Então você vai ter que dedicar tempo a alguma atividade útil, você vai ter que dedicar tempo para algum tipo de estudo, né? Porque se você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. A gente tem que ser o primeiro a dar o passo para mover para essa nossa melhoria. Então ela vai ter que, né, pelo menos ali, o que já é dificílimo para todos nós, tirar uma horinha de estudo para ir na casa espírita na semana uma vez. A gente vai uma, duas, três. Aí alguém vira e fala para você: o curso tem 1 ano. Aí você pensa: nossa, muito. Pô, são 2 cursos, 2 anos. Aí a pessoa já fica: 2 anos é muito tempo. Aí ela já dá aquela desanimada, né? Já ri um pouco. Porque as 5 primeiras vezes que você vai é lindo, maravilhoso. Passa um tempo, você começa. Hoje eu não vou, amanhã eu não vou. Aí você volta. Então você tem que querer. E é por você, não é por mais ninguém. Isso já mexe. Entende? Isso já é meio tormentoso muitas vezes, né? Aí às vezes a gente pensa: mas aí depois, mais tarde eu faço. Agora, a gente nunca vai ter tempo ideal e tempo adequado na nossa vida. O melhor tempo é sempre o tempo do agora. Mas eu tenho tanta coisa para fazer. Todo mundo tem. Todo mundo tem coisa para fazer, todo mundo tem obrigação, todo mundo quer o tempo do lazer, todo mundo quer fazer muitas coisas. Agora, você tem que. A pessoa vai ter que decidir o que ela quer para ela, né? E só ela pode fazer por si. Ninguém faz nada por ninguém, se você não fizer a sua parte. Então, a gente vai vendo esse tipo de coisa. Eu acho que é aí que mais pega, entendeu? É aí que mais pega para as pessoas. O Sérgio é interessante, e hoje eu estava lendo um texto que ele está no livro Vozes do Grande Além, tá? A psicografia do Chico, ditado por diversos espíritos. É até interessante, tá? Quem tem interesse uma hora em conhecer esses livros, existe o primeiro com instruções psicofônicas, e eles foram um trabalho que foram sendo feitos na reunião de desobsessão em que o Chico participava, e foi todo um trabalho que a espiritualidade, né, que o Emmanuel acompanhou e tudo, dentre outros espíritos, e no final da reunião eles sempre davam uma mensagem edificante, né, ou mesmo as mensagens que servem para o nosso crescimento, para o crescimento da reunião, tudo. E esse é o segundo volume. E nele tem um texto que chama Mediunidade e Espiritismo. E o espírito usa a expressão apóstolo da renúncia, quando ele trata do serviço mediúnico, né, do médium, como apóstolo da renúncia. Porque o que traz a grande aflição, eu acho, o grande medo, porque o primeiro é o impacto que você tem, né, quando você lida com uma coisa que você desconhece, né? Você vê um espírito ou você sente
uma vibração, às vezes, muito pesada e tudo. Mas a partir desse momento, quando você busca o auxílio, aquilo ali vai te exigir renúncia, né? E eu sei que a palavra é pesada, né? Quando a gente fala cada escolha uma renúncia, o apostolado. Só que a gente tem que lembrar o seguinte: a gente vê no livro Mensageiros, né, psicografia do Chico, ditado pelo André Luiz, que nós nos comprometemos a trabalhar, né? Nós solicitamos, nós rogamos a possibilidade de trabalhar mediunicamente, né? Mas não é para ser melhor do que ninguém, não. É porque às vezes a gente já tem tanto débito a ser resgatado, que a faculdade mediúnica ela te dá uma oportunidade a mais de trabalhar. Só que ela te exige renúncia. E hoje em dia você renunciar aos prazeres do mundo para você poder estar numa casa espírita estudando, estar frequentando uma reunião mediúnica, né? Quando você lida com os seres espirituais, né? Os espíritos, no caso, e que você participa da reunião mediúnica, quando você se propõe a trabalhar seriamente, aqueles espíritos que estão ali se manifestando e tudo. Paulo diz, né, que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunho, então nós temos que dar o nosso exemplo. Mas para a gente dar bom exemplo, a gente tem que modificar a nossa conduta, né? Tem que renunciar aos prazeres do mundo para poder servir. E, gente, eu estou falando isso, eu não estou falando que é fácil, não, tá? É difícil para qualquer pessoa, né? Se nós estamos encarnados aqui, nós somos espíritos imperfeitos, mas a partir do momento que nós nos predispomos a servir mediunicamente, é necessário que nós nos esforcemos. E vocês podem ter certeza, os nossos espíritos protetores, os demais espíritos superiores, vão estar sempre nos auxiliando e nos incentivando, nos dando força para suportar as dificuldades. O que muitas, né, dessas pessoas elas têm medo desse despertar mediúnico, né? A questão de ter medo. Tem uma questão cultural fortíssima, de maneira geral. É só a gente perceber como as coisas são abordadas quando se trata sobre relação com o mundo espiritual. É ver os filmes que a gente tem, é ver o que a gente tem de entendimento dentro da nossa cultura, dentro da nossa sociedade. Normalmente isso é visto como o quê? Algo apavorante, né? São filmes de terror, são coisas assombrosas, assombrações e perturbação extrema. Então a gente traz um pouco disso na nossa ideia. Traz. Então aquilo ali causa um certo pavor de se pensar sobre isso, né? E a mediunidade, às vezes, a gente pensa como algo extremamente mirabolante e, na verdade, é algo muito simples, muito objetivo. E a gente encara não só a mediunidade, como várias outras ferramentas, quase que como se fosse uma pena para a gente. E tudo que você pensa como algo penoso, ela é sacrificante e ela é vista como de uma forma negativa. E muitas vezes a mediunidade ela também é enxergada assim. E aí, quando você pensa sobre isso, até porque a gente ouve muito no meio espírita, né? É comum dizer, mas a mediunidade ela vem, né, por razões muitas vezes de provas e expiações, porque você não escolhe o caminho do amor, e a mediunidade vem e traz o caminho da dor para te endireitar. A gente escuta isso, é normal a gente falar sobre isso, mas isso não soa naturalmente para todo mundo. Vai falando muito, muito sobre isso, e aí um dia aquele jovem que ouviu aquilo repetidamente, um dia ele se vê na posição desse médium, né? Desse que sente. E aí ele pensa, nossa, eu tô lascado, tô frito. E aí ele apavora, de certa forma. Será que eu devo tanto assim? E agora, o que eu faço com isso? Claro que tem medo. É a forma o quê? Como a gente coloca, é a forma como a gente demonstra as coisas. À medida que a gente tem que colocar o quê? Meu amigo, é o seguinte, a gente tem muito para fazer. E não vai dar para fazer de uma vez só. Tô te dando aqui um caminho mais curto pra você acordar, prestar atenção nas coisas e buscar o melhor. Pronto, mudou a sua percepção disso, entendeu? Porque é isso. É meio que assim, eu tô te dando um negócio pra você cortar caminho e acordar para aquilo que você precisa. É mais ou menos assim. Isso aqui vai te levar para onde você precisa. E você encarar aquilo de uma forma mais positiva, mais natural, que é natural no nosso caminho. A próxima pergunta, ela é uma pergunta que talvez ela até mesmo extrapole o tema, mas a gente acha que é uma questão muito importante, né? Sérgio, a mediunidade, ela é um dom, tipo um presente, né? Acho até que você já começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Quais as responsabilidades da faculdade mediúnica? Se a gente falasse como um dom, a gente pensaria como se Deus escolhesse alguém um em detrimento do outro, né? Como se alguém fosse especial. Então, certo que não é. Não existe isso. Até porque a gente já falou que a mediunidade ela vem que inerente a uma condição física. Então, ela não tem uma questão de escolha, mas sim uma questão de necessidade. Cada um com as suas.
Tá? Então não tem isso de falar, é dom, não é dom. Até porque para uns vai ser penoso, para uns vai ser prazeroso, para uns vai ser tranquilo, para outros vai ser tipo, né, o negócio, meu Deus do céu, o bicho tá pegando pro meu lado, o que que eu faço? Alguém me socorre. Então, tipo assim, alguns vai falar, pô, dom, você jogou numa furada aqui, piscina gelada, danada, agora alguém me tira daqui. Esse vai falar sobre ser dom, né? É lógico que alguns, né, são missionários e vêm com uma missão, às vezes, que vai muito além daquilo que é a si mesmo, mas tem essa mediunidade no sentido de servir, né? E é o que a gente também aprende, cada um com a sua escala, com a sua proporção, né? Que a mediunidade serve para si, para você também aprender a servir o outro. Né? Por exemplo, no dia que tem uma reunião mediúnica, você acaba tendo a sua atenção um pouco redobrada. Às vezes a gente não consegue fazer isso 7 dias na semana. A gente relaxa, a gente, entre aspas, se distrai um pouco das nossas disciplinas. Aí de repente alguém chega e fala: Ó, Gabi e Rodolfo, amanhã, quarta, tá dia da nossa reunião mediúnica. Presta atenção. Aí de repente você tenta evitar certas ideias, você tenta evitar certos pensamentos, você tenta se manter ali numa linha melhorzinha. Então, ela já te ajuda, nem que foi em um dia, nem que foi 1 hora antes da reunião, nem que foi em 10 minutos antes da reunião, que às vezes você não conseguiria fazer se não fosse isso. Porque ali não é porque é a sua responsabilidade, mas é a sua responsabilidade para com um grupo de encarnado e a sua responsabilidade para com um grupo de desencarnado. Sai de você. Você sai de si e pensa no outro. Né? Então isso já é um baita de um convite. Você pode até, e pode acontecer várias e várias vezes ao longo de uma vida inteira, que até nesse dia você se distraia muitas vezes e faça as coisas como se fosse um dia qualquer, como se fosse um dia normal, apesar de não ser, porque nunca é. Né? É sempre um dia importante, é um dia especial, um dia que te muda um pouco, é um dia que te ensina alguma coisa, sempre vai ensinar, como todos os dias ensinam, mas esse dia ensina muito. Né? Então, e acho que a mediunidade é muito especial nesse sentido para quem trabalha e para quem lida com a mediunidade. Mas é claro, como tudo que a gente repete muito, a gente deixa de perceber quão especial é, né? Porque aquilo vira meio que comum. E aí você fez a segunda parte da pergunta, né? Que foi sobre a questão da responsabilidade, né? Educar a si mesmo. Porque não tem como você fazer um trabalho que é coletivo sem pensar no outro. Então você precisa ter esse instinto de caridade, de fraternidade. Você tem que estar um pouquinho melhor para poder dar alguma coisa para alguém, senão você não tem que dar. Então a gente tem que se esforçar muito nesse sentido. Né? A gente precisa encontrar esse caminho que faça a gente se sentir melhor, que faz a gente se sentir mais útil. Então são algumas questões bem simples que eu acho que eu já falei de certa forma ir para trás alguma questão sobre isso, né? Você precisa mais do que nunca estar estudando sempre, se preparando sempre, né? Sobre os entendimentos da mediunidade, sobre o seu entendimento sobre si mesmo, sobre a sua faculdade. Você muitas vezes vai, né, reconhecendo um grupo que é aquele que te apoia muitas vezes, você muitas vezes vai ser o apoio para o outro. Aquilo ali vai virando um elo, vai virando uma cumplicidade muito grande, porque normalmente você vai passar anos e anos e anos da sua vida junto com um grupo, então ninguém fica sem se importar um pouco com as pessoas que estão ali. Se você não se importa, você sai. Então você se preocupa com eles. O fato de você já se preocupar com alguém, essa missão da mediunidade já está mais do que feita. A gente dificilmente se preocupa com o outro. Aí de repente você pensa, né? Tem mais 5, 6, 7, 8, 9 pessoas que estão lá e elas estão contando comigo. O fato de eu parar um pouco e me preocupar com outra pessoa, pô, a mediunidade já serviu. Ela já serviu muito, já foi uma ferramenta fundamental. Então, são várias questões que a mediunidade implica. A gente poderia ficar aqui mais de hora falando só sobre isso, com certeza. Sérgio, e aproveitando aí a sua fala, né, quando você mesmo falou muito bem, né, a mediunidade ela é uma ferramenta, né, ela não é um dom, ela é uma ferramenta como demais outros recursos que Deus nos dá para poder servir, né, para poder auxiliar o próximo, para a gente poder progredir, assim como a inteligência é um recurso, né, o carisma é um recurso, dentre outros, mas a mediunidade ela é uma ferramenta. E uma coisa que a gente tem que deixar sempre, lembrar sempre, um médium é um instrumento. Tá? Então, que o médium não se coloque acima dos espíritos, porque o médium ele é apenas um receptor, né, que tem a obrigação de ser um instrumento que deve estar, eu falo, deve estar um instrumento sempre afinado, né, para que os espíritos consigam ao máximo utilizar dessa ferramenta para o trabalho no bem. E tomar muito cuidado, né, com a vaidade. Né? Os médiums, a gente tem que tomar, né, todos os que trabalham, né, não só os médios, mas os médios principalmente no trabalho mediúnico,
muito cuidado com a mediunidade, e principalmente as pessoas que estão juntas desse médium no trabalho também têm a sua cota de responsabilidade ao ficar, às vezes, envaidecendo o médium demais, né? Então, que ele se coloque ali como qualquer outro trabalhador a serviço do bem, a serviço do Cristo, na obra de propagação e amparo da doutrina espírita, e amparo aos desencarnados. Até nisso é legal da gente perceber, no livro dos Espíritos, é muito comum ver os Espíritos Kardec abordando sobre uma vicissitude que é o egoísmo. Fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão moral, comportamental, que nos afeta de forma geral. E quando você vai ler no livro dos Médiuns, acho que a vicissitude mais repetida é o orgulho. Ele destaca sobre isso, né? Parece que até nisso é meio dividido a abordagem. Ele fala muito sobre o problema do egoísmo, porque o livro dos Espíritos ele fala muito sobre, né, as questões morais, sociais, de comportamento. E o livro dos Médiuns ele vai trazer isso mais para um campo íntimo, como aquilo afeta o indivíduo em si, né? E ele fala muito que o cuidado é sobre isso aqui, sobre a questão do orgulho, do envaidecimento e por aí afora. Os Espíritos eles distinguem muito, muito bem isso quando eles vão trabalhar o livro dos Espíritos e o livro do Médium. Eles atacam essas questões que são ali as primordiais em cada tema. Bom, então, para nós finalizarmos, né, com a nossa última pergunta, infelizmente, né, porque para mim está sendo muito prazeroso, eu gosto muito de conversar, né, de tecer reflexões sobre esse tema. Mas, Sérgio, qual conselho você daria para quem está nesse momento inicial do despertar de uma faculdade mediúnica? A primeira coisa, né, eu brinquei lá, acho que a primeira coisa que eu falei foi para não se apavorar, né? E a outra coisa que eu diria agora aqui é ter calma. É evidente que é ter calma, se acalmar. Ninguém aprende, né, tudo de uma vez só. Ninguém resolve um problema numa tacada só. Ninguém dá a solução de uma vez só para uma questão como a mediunidade. Tem que ter, né? Demanda tempo, nem sempre o melhor dizendo. Uma encarnação não é suficiente. Olha, é só uma parte dessa estrada, ela é só uma parte dessa caminhada. Ela vai exigir que você dedique um pouco de tempo, não aos outros, mas a si mesmo, com franqueza, com sinceridade, uma busca verdadeira daquilo que você quer para você. Ela vai exigir disciplina. Disciplina seja para frequentar uma atividade, né, mais elevada, no sentido intelectual, de estudo, no sentido moral, ou uma disciplina de frequência em alguma coisa que você vai fazer. Às vezes a pessoa quer participar, ir na palestra, participar constantemente, ela quer ir em um grupo de apoio, ela quer ir em um grupo de estudo, e às vezes a intenção dela é essa, tranquilo, sem nenhum problema, porque cada um vai se colocar como acha melhor para si, né? E o caminho da mediunidade, ele precisa de muita perseverança, tem que ter muita força de vontade. Como eu disse e eu repito, você vai tropeçar durante toda a vida. Você não vai nunca ter o domínio daquilo. Você vai melhorando a forma como você trata aquilo, como você lida aquilo. Vai ser mais natural e vão surgir outros tipos de questionamento, outros tipos de dúvidas, outros tipos de querer saber. Tem que ser assim, né? Porque é uma coisa que não se esgota, né, de uma vez só. Da mesma forma, você pensar, você quer ser médico, o que você tem que fazer? Você vai lá no coleginho uma vida inteira, fica lá no coleginho, você faz o coleginho, você tem que faz a faculdade, fica lá um tempão, você vai para a residência, da residência passa a vida inteira, aí você estudou tudo aquilo, daqui a um tempo aquilo que você estudou já caiu por terra, você tem que estudar de novo, aprender outra coisa, aí o que você fazia já não é mais bom o suficiente, você tem que aprender de novo, e a vida é assim. Você ser advogado é a mesma coisa, e você estudou e foi para a faculdade, aí a lei muda, o que você sabia já não vale mais tanto, e você tem que se reinventar, e você tem que mudar padrão, e às vezes você está de um lado, às vezes você está do outro, você tem que mudar as suas ideias. Da mesma forma, você vai ser mecânico, você começa, você não entende nem o que é um carro, você não entende nem o que é uma máquina, e você vai aprendendo um monte de coisa. A gente é igual. A gente é igual pra você entender o que isso significa enquanto espírito, o que significa enquanto ideia, que você vai conhecendo a si mesmo, de repente você descobre em você coisa que você nem imaginava que existia, de bom, de ruim, de tudo. E você tem que estar disposto ao quê? Abrir essas gavetas, abrir esses armários que estão aí dentro, desvendar, vamos ver o que tem aqui, vamos ver o que tem ali. Então a gente precisa o quê? Sempre estar se preparando, como para todas as coisas que você for fazer na vida. Não tem como a gente ficar parado esperando acontecer, né? E a mediunidade, a gente tem ferramentas que não acaba mais. Há muitos bons livros, há casas preparadas para isso, há casas que estão aí dando suporte para a gente estudar junto, aprender junto. Ninguém
o grã-mestre sabe tudo. Vai desenvolvendo, vai aprendendo junto. Chega outro que dá uma ideia nova, chega outro que ajuda a desenvolver isso e aquilo. E a gente vai trabalhando, né? Uma série de coisas. Tudo isso, né, com o único objetivo de fazer com que a gente possa evoluir moral, espiritualmente, né, intelectualmente. É para isso. Então, não tem por que ter medo. E eu já disse e vou repetir. A mediunidade é uma ferramenta das mais, se não a mais eficaz para o progresso moral da criatura. Oportunidade para melhorar a gente tem todos os dias nas nossas vidas. Todos os dias. A maioria a gente deixa passar despercebido, né? Elas às vezes são muito simples, são muito singelas, a gente vai passando batido. A mediunidade ela é uma baita de uma oportunidade. Ela grita na sua cara, bate na porta da sua casa, fala, eu vou entrar, mas eu não te chamei, mas eu vou entrar mesmo assim. Né? Eu tô aqui, vou sentar, você tá me vendo. Então a gente vai ter que lidar com isso e a gente tem que buscar lidar com tudo aquilo que vem à nossa vida da melhor maneira possível. Eu gosto de dizer assim, que não existe problema. O problema é como a gente lida e como a gente encara as coisas. O problema não está no mundo lá fora. O problema está no mundo aqui dentro. Como eu recebo as coisas que vêm até mim. Se eu pego um negócio desse, né, querido, brincar, mas você me der um limão, eu faço o quê? Uma limonada. E é isso. Você me deu a ferramenta, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer com isso. Às vezes é tão simples que assusta, né? Mas demanda tempo, demanda vontade, demanda disciplina, demanda uma série de coisas que a gente não tem naturalmente, que a gente precisa de esforço para adquirir. E esforçar e mudar, mexe com tudo que tem dentro da gente, e aí se perguntou a tormenta, da medo, é isso que dói, é isso que machuca, que não vai ser como era antes. E aí eu não estou mais tão confortável assim. Aí quando a gente descobre um melhor, né, de nós, a gente vê que passa a ser muito mais confortável do que era antes. Mudança é isso, né? Eu falo que a gente tem que procurar em tudo na vida, né? Enxergar o lado bom. E na faculdade mediúnica também, né? Por mais que seja difícil, que você falou, né? Não é fácil, né? Como qualquer trabalho digno, honesto, mas é compensador, né? A gente vê inúmeros casos que a doutrina traz para nós, em que como é bom você, depois do desencarne, retornar ao plano espiritual com a consciência do dever cumprido. Então, assim, que não tenham medo, né? Vocês, os médiuns, né? Que têm um contato maior com o plano espiritual, com os espíritos, nós estamos lidando com nós mesmos, né? Só que desencarnados. E a gente está numa reunião mediúnica ali para poder auxiliar. Nós somos os primeiros auxiliados, mas estamos ali para doar do pouco que temos em prol daqueles que necessitam. É a verdadeira caridade, na verdade, né, que os espíritos trazem para nós lá no Evangelho, quando eles falam fora da caridade não há salvação. É uma das espécies de caridades que podem ser realizadas. Então, assim, que todos que às vezes estão com esse despertar mediúnico, que têm a vontade sincera, não de curiosidade só para poder, deixa eu ver como é que funciona a reunião mediúnica. Não. Procure estudar, procure se instruir para ver quão sério é o trabalho e, posteriormente, se dedique. Tá? O amparo sempre vai ter, os benfeitores espirituais sempre nos incentivam e que a gente seja sempre otimista com relação ao trabalho no bem, né? No trabalho mediúnico, mas no trabalho no bem. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso 7º Degcast, né? Já chegamos bem longe, né? Estamos na 7ª edição. E estou falando por mim, mas acredito que falo pelo Rodolfo e por todo mundo que está aqui ouvindo, né? Que nós somos muito gratos pela sua presença, Sérgio. Queríamos agradecer por ter aceito esse convite e por ter trazido essa discussão tão importante. E gostaríamos também, eu e Rodolfo e Sérgio agora, agradecer a vocês que estão aqui nos acompanhando, que estão nos ouvindo nesse podcast. A gente espera que vocês tenham gostado. Eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade sempre. Nosso bate-papo foi muito bom. E o mais interessante de todo o diálogo, toda a conversa, é que no decorrer dele a gente pensa em coisas que não tinha pensado antes, né? E a gente vai tendo ideias novas durante a conversa. Quando a gente está produzindo, a gente percebe isso, né? Coisas que eu não tinha pensado que eu falaria, se eu falaria, como seria. E de repente vem ideias que são completamente diferentes ali daquilo que a gente planeja, porque da fluidez, né, da gente se conhecer, da gente também ter essa liberdade, essa intimidade em uns com os outros. Eu agradeço muito, antes de mim, como sempre, vocês sabem, é só chamar que eu tô aí, me chama, pelo amor de Deus. Preciso trabalhar, tem muita coisa para fazer. Sérgio, o meu agradecimento em especial aqui também, tá? Muito obrigado pelas oportunidades aí de reflexões, dessa conversa
proveitosa, produtiva, espero que tenha sido para todos também, tá bom? Para sugerir novos temas, não ficar por fora de nenhum episódio e acompanhar os demais trabalhos do DEG, da AME de Juiz de Fora, siga nossa página no Instagram, @DEGAMEJF. Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo DEGcast. Até mais!